mulheres amadas, futuras mamães e mamães. Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho mais sobre as 7 leis espirituais para os pais. Primeiro a gente vai ver um pouquinho das 7 leis espirituais em si, para deixar todo mundo na mesma página. E aí vamos fazendo os ganchos de como a gente pode abordar essas leis de forma simples e didática com os nossos filhos, de 0 até 15 anos. Eu espero que essa aula seja bacana, seja leve e que conecte vocês com essas leis espirituais que para mim são tão importantes. Um grande beijo, até mais! As 7 Leis Espirituais do Sucesso é um best-seller reconhecidíssimo do Deepak Chopra. As 7 leis espirituais poderiam tranquilamente chamar-se de leis da vida, porque na verdade são princípios seguidos pela natureza para criar tudo que existe na Terra. Tudo que a gente pode tocar, cheirar, provar, viver, é baseado nesses princípios que aqui a gente vai conhecer como leis espirituais. Vale lembrar que o sucesso tem muitos aspectos e que a gente pode ter sucesso ou considerar sucesso coisas muito diferentes. Agora, o que a gente não pode esquecer é que sucesso mesmo é a jornada e não o destino. Se você nesse momento é tentante ou se você é gestante, curta a jornada, aproveite o momento. Se você é tentante, aproveite a jornada para se desenvolver, para estudar, para se planejar, para organizar a sua vida. Se você é gestante, aproveite muito a sua gestação. Eu sei que para algumas mulheres a gestação é um período mais desafiador do que para outras, mas mesmo assim, logo vai passar e você vai sentir saudade dessa conexão tão forte com o seu filho, embora para algumas pessoas alguns sintomas não deixem saudades. Se você, como eu, já é mamãe, e algumas aqui vão ser mães de filhos já crescidos, vocês sabem o quanto passa rápido. Então vamos curtir a jornada, que esse sim é o verdadeiro sucesso. A primeira lei é a lei da potencialidade pura. E quando descobrimos que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. Nós somos seres de pura potencialidade, nós somos seres que somos capazes de muitas coisas. Nós mesmos é que nos limitamos. Essa lei em linguagem adulta quer dizer que a origem de toda a criação é a consciência pura, a potencialidade pura procurando se expressar a partir do não manifestado em direção ao manifestado, ou seja, nós temos o poder de manifestar aquilo que nós desejamos, quando nós nos permitimos, quando nós não nos podamos. Mas como é que nós podemos explicar tudo isso para os nossos filhos, sendo que isso é muitas vezes de difícil compreensão para nós mesmas? É muito simples, basta dizermos aos nossos filhos que tudo é possível. Não é lindo isso? Quantos de nós aqui fomos criadas ouvindo que a vida é difícil, que as coisas não são possíveis, que para nós isso não é de verdade? Gente, vamos derrubar isso e não vamos passar isso para os nossos filhos. É muito simples passar para eles a lei da potencialidade pura, quando a gente diz que tudo é possível. E se você já tem filhos maiores e não foi desse jeito que você iniciou a educação, não tem problema. Sempre é tempo de mudar. A gente pode ter a humildade de dizer, olha, meu filho, eu sei que tantas vezes eu te falei isso, mas agora eu estou estudando, eu estou mudando, eu estou aprendendo. Vamos juntos? Vamos acreditar que nós somos seres de potencialidade pura e que tudo é possível. A segunda lei é a lei da doação. O universo opera por meio de trocas dinâmicas. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Em linguagem adulta, essa lei significa que na nossa disposição de dar aquilo que buscamos, mantemos a abundância do universo circulando em nossas vidas. Isso aqui diz respeito a tantas coisas, gente, inclusive a dinheiro, tá? Dinheiro vai, dinheiro vem. Quando a gente entra no fluxo da abundância, quando a gente entra no fluxo de entender que somos merecedores de tudo que é bom, a gente começa a dar o que é bom para os outros também. E no momento que eu dou para o outro, eu também recebo. Aqui, uma dica bônus para as tentantes.
Comece a dar para suas amigas que estão gestando ou para suas amigas que estão tendo bebês aquilo que você gostaria de receber. Eu fiz isso na época que eu estava tentando. Quando eu sabia que uma amiga minha estava grávida, eu saía e escolhia um presente com todo amor, pensando naquela família, pensando naquele bebê. E eu fui gerando esse fluxo de abundância para mim mesma e posso dizer que recebi todo esse fluxo quando eu fiquei grávida. Como que a gente pode explicar a lei da doação para os nossos filhos? Basta dizer que para conseguir alguma coisa, primeiro você deve dá-la de presente. Se eu quero ter muito amor, eu preciso sair espalhando amor pelo mundo. Se eu quero receber educação, aprendizado, eu preciso dividir aquilo que eu já sei, eu posso dividir com os outros. Todo mundo pode ensinar, mesmo uma criança pequena. Se eu quero receber algo do universo, eu preciso dar isso de alguma forma primeiro. Então, para os filhos é muito simples. Basta a gente dizer isso para eles. Quando a gente quer alguma coisa, primeiro você deve dá-la de presente. A terceira lei é a lei do karma ou de causa e efeito. Eu confesso para vocês que eu tinha bastante dificuldade com essa lei, porque eu pensava que ela era uma lei punitiva. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. Ou seja, o que semeamos é o que colhemos. Quando a gente consegue entender a lei do karma como uma lei de autorresponsabilidade e não de culpa, ela passa a fazer muito sentido e passa a trabalhar a nosso favor. Em linguagem adulta, quando escolhemos ações que trazem felicidade e sucesso aos outros, o fruto do nosso karma é a felicidade e o sucesso. Quando a gente fica preso na culpa, a gente fica paralisado. Quando a gente olha as coisas com autorresponsabilidade, a gente consegue agir. Quando a gente se torna mãe, a gente ganha junto um pacotinho de culpa. A gente sente culpa a todo momento por tudo. Quando a gente consegue se descolar da culpa e olhar para a autorresponsabilidade, fica muito mais fácil da gente entender como é que a gente pode solucionar aquilo. Um dia uma amiga me disse, olha, cuidado que se tu fica muito nervosa quando tu tá fazendo a Alice dormir, ela não vai dormir. Na mesma hora eu me senti culpada, porque óbvio que tem noites que a criança não dorme, a gente tá exausta e a gente se irrita. Né? Então eu pensei, meu Deus do céu, eu mesma não tô permitindo que a minha filha durma. Com isso eu não resolvo nada, né? Eu só fico mais nervosa, me sentindo pior ainda e realmente dificultando mais o processo do sono. Quando a gente entra no processo de autorresponsabilidade, bom, eu tô exausta, meu cansaço é legítimo, mas eu preciso de alguma forma me ajudar para ajudar o fluxo do sono da minha filha. O que eu posso fazer? Né? No meu caso, eu tive acesso a óleos essenciais, eu fui fazer reiki, né? Eu fui pedir ajuda. E esse exemplo a gente pode pegar para várias coisas. Então, sai do campo da culpa, entra o campo da autorresponsabilidade. A culpa paralisa, enquanto a autorresponsabilidade nos ajuda a agir, a traçar um plano de ação. É isso que a lei do karma nos diz. E como que a gente pode passar isso para os nossos filhos? Quando você faz uma escolha, você muda o futuro. Quando a gente fala dessa forma para os nossos filhos, a gente também tira essa ideia de punição deles, né? E ajuda eles a entender que cada escolha que eles fazem muda o futuro. E mais, que essas escolhas não são permanentes. Ou seja, não é porque uma escolha errada foi feita em algum momento que essa escolha errada vai se perpetuar. A gente ajuda eles a entender que se eles fizeram uma escolha que agora não nos deixa feliz, tá tudo bem. Eles podem fazer uma nova escolha e com isso mudar o caminho, mudar o resultado. A quarta lei é a lei do mínimo esforço. E é a lei que, para mim, mostra mais benefícios e que muitas vezes a gente tem mais dificuldade de entender e de colocar em prática. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e com amor. A inteligência da natureza funciona com tranquila desenvoltura, com despreocupação, harmonia e amor. Quando nós utilizamos essas forças, geramos sucesso com a mesma e tranquila desenvoltura. Ou seja, se a gente aceita lá na lei número 1 que nós somos potencialidade pura, se a gente aceita que nós somos merecedores de tudo que é bom, a gente vai fazendo as coisas entendendo que mais cedo ou mais tarde elas vão dar certo. Nosso problema é que a gente não aceita isso, a gente não acredita que a gente é merecedor e a gente mesmo começa a entrar num fluxo, num processo de ansiedade, não permitindo que o universo trabalhe a nosso favor. Enquanto a gente deve acreditar que sim, o universo trabalha para que a gente faça o mínimo esforço. Como que a gente pode passar isso para os nossos filhos?
dizendo a simples frase: não diga não, siga a corrente. Né? Não resista, não fique gastando a sua energia resistindo àquilo que o universo está trazendo para a gente. Siga a corrente. Quando eu recebi a primeira vez a notícia de que eu precisaria fazer um tratamento de reprodução humana, eu não estava pronta, eu resisti, eu disse, não, eu não quero. No segundo momento, eu estava pronta, eu não resisti. Eu disse, é por aqui que eu vou. O que eu posso fazer para melhorar esse fluxo? E tudo fluiu rapidamente. E a gente pode passar isso para os nossos filhos dizendo isso. Vamos seguir o fluxo e ver onde a gente vai chegar. Porque a gente tem que acreditar que é merecedor e que o universo está trabalhando a nosso favor. A quinta lei é a lei da intenção e do desejo. E para mim, uma das leis mais poderosas. É inerente a toda a intenção e a todo o desejo o mecanismo da sua realização. A intenção e o desejo têm, no campo da potencialidade pura, o poder da organização infinita. Percebam como isso é poderoso, gente. Já é natural, é inerente de quando a gente deseja algo que aquilo se realize. Claro que vão existir muitas coisas aí no meio que podem fazer com que esse desejo se realize mais rápido ou até mesmo não se realize. Em linguagem adulta, a lei da intenção e do desejo diz que quando introduzimos uma intenção no campo fértil da potencialidade pura, nós colocamos essa infinita organização a nosso serviço. Ou seja, quando eu tenho um desejo com todo o meu coração e eu simplesmente coloco ele no campo de acreditar que eu sou merecedora, que eu sou um ser de potencialidade pura, o automático é que isso aconteça. Ou seja, se não está acontecendo agora, eu preciso limpar, tirar o que está impedindo que isso aconteça. E como é que eu posso dividir isso com meu filho? Dizendo para ele que todas as vezes que a gente deseja ou quer alguma coisa, a gente está plantando uma semente. E a tendência de uma semente que é plantada no solo é brotar. Vão existir coisas que podem impedir que ela brote ou que ela brote mais rapidamente. E é isso que a gente tem que limpar. Mas reflita sobre isso. É inerente a toda a intenção e a todo desejo o mecanismo da realização. A sexta lei, para mim, a mais desafiadora, é a lei do distanciamento. Pois é no distanciamento que está a sabedoria da incerteza e na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, que rendemos-nos a mente criativa que rege o universo. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Isso faz com que eu também seja uma pessoa controladora, porque como eu sou muito disciplinada, eu sempre fui acostumada a fazer, me dedicar, me entregar e obter os resultados. Mas às vezes esses resultados não vêm da forma que a gente espera. E é isso que a gente tem que aprender a se entregar. No meu vídeo da jornada de tentante, eu até comentei sobre o porquê o termo da tentante não me incomodava. Porque quando eu entendi a lei do distanciamento, eu entendi a sabedoria da incerteza e de sim, saber que talvez o meu sonho de ser mãe não se realizasse da maneira que eu imaginava. Quando eu me entreguei a isso, eu abri todas as portas para o universo me surpreender e fazer com que as coisas acontecessem da forma que deveriam. Em linguagem adulta, a lei do distanciamento diz que é na sabedoria da incerteza que está a libertação do passado, do desconhecido, que a prisão dos velhos condicionamentos some. Gente, então pense nisso. Toda vez que a gente fica preso, querendo controlar, a gente está depositando ali todas as nossas crenças limitantes, a gente está depositando ali todas as nossas experiências do passado, sendo que quando a gente se distancia, a gente permite que o novo flua. Foi só quando eu me entreguei a isso que todas as crenças das minhas tentativas de engravidar que não tinham acontecido sumiram. Hoje, como mãe, é só quando eu permito me distanciar, que eu permito que a minha filha se expresse, que eu permito pensar numa nova forma de educar, que eu me liberto daquilo que foi feito antes. Por isso a lei do distanciamento é tão importante. É ela que cria espaço para a energia poderosa do universo fluir. E para os nossos filhos, o que a gente pode dizer é: aproveite a jornada. Lembra que eu falei lá no início? Para tentante, a jornada é para evolução. Para gestante, a jornada é para o bebê se desenvolver. E para nós que somos mães, a jornada é curtir o desenvolvimento desses seres que têm a sua própria individualidade, aproveitar, entender que eles não são aquilo que a gente imaginou. Né? É desafiador, lógico. Eu tenho uma filha ainda pequena, eu imagino quão desafiador vai ser quando ela for maior. Mas isso é aproveitar a jornada. E a lei número 7 é a lei do Dharma, ou do propósito de vida. Ela diz que todos têm um propósito de vida.
um dom singular, um talento único e ele serve para dar aos outros. Em linguagem adulta, quando combinamos o nosso talento único com o serviço ao próximo, experimentamos o êxtase e o regozijo do nosso espírito, que é a meta suprema de todas as metas. Entender que nós temos um propósito de vida, que nós estamos aqui por algum motivo e transformar esse propósito de vida em alguma coisa que eu possa dar ao outro é a meta de todas as metas. E para os nossos filhos a gente pode dizer assim, você está aqui por uma razão, você veio para a dimensão por alguma razão, vamos descobri-la e vamos saber como usá-la. Né? Chega de dizer para os filhos, a mamãe tem que trabalhar para pagar as contas, a mamãe tem que trabalhar porque ela faz algo que é especial para os outros e é muito importante entregar isso para os nossos amigos, para os nossos familiares e para as pessoas que estão aqui na dimensão junto com a gente. Por onde começar então? Precisamos em primeiro lugar entender que nossos filhos são indivíduos e que eles trazem consigo uma essência divina e uma identidade celestial própria. Portanto, é nosso papel, sim, guiar e facilitar a jornada, mas respeitar as suas individualidades, por mais desafiador que isso possa ser. Vamos ver algumas dicas por faixa etária. Para bebês de 0 a 1 ano, as palavras-chave são amor, afeto e atenção. Quando o bebê é tão pequeno, nós, mães, somos o universo inteiro para eles. Então, essas são as palavras que devem nos guiar toda vez que a gente estiver passando por um momento desafiador e que a gente quiser compartilhar com nossos filhos as leis do universo. Amor, afeto e atenção. Para bebês de 1 a 2 anos, as palavras-chave já mudam. Elas vão ser liberdade, estímulo e respeito. Ou seja, dar espaço para o bebê que está se desenvolvendo, estimulá-lo a descobrir o mundo e respeitar a sua forma de absorver e de interagir com esse mundo. Para crianças de 2 a 5 anos, as palavras-chave são merecimento, exploração e aprovação. Aqui a criança começa a entender que ela merece alegria, que ela merece a família, que ela merece aquele espaço. Ela começa a explorar cada vez mais e a necessitar da nossa aprovação. Sim, é importante a criança entender que nós a aceitamos e aprovamos a forma que ela se expressa e que ela vive aqui no mundo. Crianças de 5 a 8 anos vão ter mais palavras-chave. As palavras vão ser dar, compartilhar, não julgar, aceitar e dizer a verdade. Mas a gente vê que dar e compartilhar está muito próximo e não julgar e aceitar também. Aqui é a criança que começa a dar o que ela tem e compartilhar as coisas dela com o mundo. A criança começa também a entender a capacidade de não julgamento dos outros e aceitar as diferenças. E dizer a verdade. É nesse momento que a criança precisa se sentir segura, precisa entender que existe um canal de comunicação com a família para que ela não precise mentir. A criança de 8 a 12 anos, palavras-chave, julgamento independente, discernimento e insight. Nessa fase a criança aprende a julgar por ela mesma, ela se descola um pouco dos pais e começa a fazer os julgamentos com aquilo que ela já entende. Porque aqui também começa a amadurecer o discernimento. E com isso ela começa a ter insights. É nosso papel, sim, amparar, acolher e guiar a jornada da criança nessa fase e nesse amadurecimento. E no início da adolescência, dos 12 aos 15 anos, as palavras-chave serão autoconsciência, experimentação e autorresponsabilidade. Então aqui a criança começa a criar autoconsciência, já está na adolescência, não é mais criança. Ela começa uma outra fase de experimentação, uma fase que nos assusta, que nos apavora muito. E também a fase da autorresponsabilidade. Eu gosto muito da frase do tio Ben, do Homem-Aranha, que diz que com grandes responsabilidades, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aqui eu acho que é a grande chave que a gente tem que ter com os nossos filhos adolescentes. Permitir que eles experimentem, mas que eles entendam que a autorresponsabilidade, ou seja, lá aquilo que a gente viu, que cada escolha que a gente faz tem uma consequência, tem um resultado, que a gente muda o futuro. Eu não sou mãe de adolescente, minha bebê só tem 1 ano agora, quando eu estou gravando esse vídeo, mas eu já tenho uma experiência como educadora, de crianças e adolescentes, que eu posso dividir aqui com vocês, que realmente é muito desafiador. Também tenho uma experiência como gestora, mas que é só possibilitando que as crianças criem autoconsciência, os adolescentes, experimentem, eles vão desenvolver a autorresponsabilidade. Para guardar. Somos todos viajantes de uma jornada cósmica, poeira de estrelas, girando e dançando nos torvelinhos e redemoinhos do infinito.
A vida é eterna, mas as suas transições são efêmeras, momentâneas e transitórias. Ou seja, pense em fazer essa jornada como uma mochila emocional. E para a sua jornada ser mais leve, carregue apenas o essencial. E quando falamos de conexão com os nossos filhos, o foco deve estar em apenas uma coisa: manter o fluxo da inocência. Tudo depende disso. Então vamos cuidar da forma que a gente fala com os nossos filhos, vamos cuidar da forma que a gente recebe as coisas que eles nos dizem, né? Não vamos passar para eles crenças antigas, crenças nossas. Se o seu filho te trouxer uma demanda, uma coisa que você não sabe como lidar, antes de despejar nele uma crença sua, faça perguntas. Mas por que você está me dizendo isso? Mas por que você está se sentindo assim? Me fala mais sobre esse sentimento. Abra as portas. Não despeje nele crenças suas. Não acabe com a inocência da percepção dele. Mantenha o fluxo da inocência. Tudo depende disso. O que isso quer dizer? O amor, para que o seu filho sinta o seu amor, para que o seu filho sinta o seu respeito, para que o seu filho continue te admirando, ele precisa manter o fluxo da inocência. Eu agradeço por você ter assistido essa aula. Eu espero que ela te ajude a se conectar com o seu filho, independente da idade, e até mesmo com o seu filho que ainda está no berço da criação. Em breve, eu vou divulgar ferramentas para colocar essas leis em prática com filhos de todas as idades. Fiquem de olho lá no Instagram e para comentários e dúvidas podem entrar em contato comigo aqui no e-mail ou lá no Insta também. Um grande beijo e até mais!